Olá pessoal, nós aqui de volta mais uma vez aqui na 27ª Bienal do Livro em São Paulo. Eu aqui conversando aqui com algumas pessoas e aqui eu estou com a minha amiga pastora Vanessa Bolota. É Vanessa Bolota mesmo? Vanessa Bolota. Ah, foi uma então. das condições para poder casar. Se É não mesmo? aceitasse o sobrenome, ele não iria casar. Eita ferro, É Vanessa. Bolota mesmo. Ah, Bolota é dele ou é seu? É dele. Ah, é dele? É Então dele. tá bom. Então Vanessa Bolota, estamos aqui conversando com ela e vamos falar um pouquinho mais sobre a necessidade de ter uma Bíblia para a mulher. Mas antes disso, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu fui nessa viagem que eu fui fazer um documentário sobre João Ferreira de Almeida e é lá para tantas horas, porque é uma viagem noturna, já para tantas horas da noite, o avião tudo silencioso, tal, isso, aquilo, uma senhora vai e acende uma luz, tudo escuro, e ela acende uma luz. Ah, Jesus amado! Ela acendeu uma luz para ler a Bíblia. Então quando ela pegou a Bíblia e foi ler, eu falei assim, eu acho que eu conheço aquela Bíblia. Eu tenho quase toda... E eu comecei a esticar o pescoço, até mais próximo. Aí quando eu fui, dei um toque nela e era a King James para mulheres, que ela estava lendo, porque não me identifiquei nada, claro, mas eu falei para ela, olha, essa Bíblia é muito boa, eu conheço essa Bíblia. Ela, você conhece? A gente desenvolveu um fato bem importante. Mas eu chamo a sua atenção um momento que ela provavelmente estava sem sono, porque às vezes ninguém consegue dormir num voo noturno. Sim. Mas ela ligou a luz e ela não viu, ela se concentrou, é claro, estava tudo escuro, ela não poderia ler escuro, mas ela quis ler uma Bíblia, ela se concentrou, não importa o horário, se o pessoal estava dormindo ou não, ela foi naquele ponto e leu. E a pastora Vanessa, ela está muito acostumada a lidar com mulheres, indicar Bíblia de estudo para mulheres. Fala um pouco dos aspectos, pastora Vanessa, das mulheres lendo a Bíblia, qual a melhor Bíblia de estudo, o que a mulher tem que procurar numa Bíblia de estudo. Sim. Me diz um pouquinho, vamos bater um papo sobre isso. Vamos sim, Cláudio. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com você. Já é o segundo, né, o ano passado, o ano retrasado, a gente também esteve junto, né, com o Cláudio na Bienal. E como é que funciona? Antigamente, as mulheres, elas não tinham tantas Bíblias de estudo. Não, é verdade. Era uma Bíblia geral, você usava uma Bíblia para tudo, né? Só que hoje nós temos Bíblias de estudo voltadas para o público feminino. Temas. A BV Books. Temas de mulheres, isso, correto? Exatamente, com temas de mulheres. A BV Books, ela tem a Bíblia com King James para mulheres, que tem aquela capa linda, maravilhosa, com aquela arte sensacional, que inclusive você trouxe porque a BV Books, ela traz o tema da Bíblia e a explicação da Bíblia. Sim, da capa. Do tema, isso. Exatamente, né? Então a gente tem essa facilidade hoje. E a Bíblia de estudo, ela nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia com o estudo. Porque não é todo mundo que tem tempo ou dinheiro para fazer um curso de teologia. Por mais que hoje a gente tenha cursos acessíveis, porque a gente tenha vários tipos de valores para cursos, a Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia que te acompanha em todas as situações. Então, quando você não consegue entender muito o que está dizendo no texto bíblico, você tem as notas de estudo. Né? Por exemplo, esse ano, o meu grupo de mulheres está lendo na BKJ 1611. Ah, legal. Eu escolhi a Rosé, então eu estou lendo na Rosé. Então, ela, na verdade, foi o grupo que escolheu. Então, você tem uma ideia. Elas escolheram, a gente colocou várias traduções para elas escolherem. A gente não escolhe a Bíblia, mas a gente escolhe a tradução. Ah, legal. Todo ano a gente escolhe uma tradução diferente e eles escolheram ler na BKJ 1611. Ah, legal. Então teve uma que comprou a de estudo, teve uma que comprou a Slim, e é engraçado porque elas gostam desse universo. Não é só escolher a Bíblia, é todo um processo, Cláudio, porque elas querem escolher a cor da capa, elas querem escolher se é a Slim, se é com Pilcrow, se é a de estudo. Então a BV Books, ela proporciona tudo isso para a leitora. Então você pensa, todo final de ano, que foi agora o ano de 2023, como foi um alvoroço para elas escolherem e trocar ideia. Eu vou comprar rosé. Eu vou comprar salmão. Eu vou comprar a capa bicolor. E você? Então, foi toda uma preparação em volta da BKJ 1611. E para elas foi uma satisfação, porque elas foram conhecer. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai apresentar para elas, no caso a BKJ, a gente mostrou para elas quem era o Rei James, a gente trouxe um estudo para elas mostrando quem era o Rei James, como que a tradução chegou até a ele.
O estudo Roma é um estudo teológico, né? Que você vai ver Sim. um vídeo aí, você pode acessar um vídeo. O esposo dela fez uma entrevista, batemos um papo também, falamos sobre a Bíblia de Estudo Roman. Ali nós temos puramente um estudo teológico, diversos aspectos, são 12 características. E aqui ela tem uma Bíblia de estudo para mulheres, assuntos de mulher, Exatamente. detalhes de mulher, dúvidas de mulher. Por exemplo, fala sobre TPM, mas a Bíblia fala sobre TPM. Fala, porque o artigo ele vai te explicar essa fase, porque a fase da TPM é uma questão muito emocional. Aham. E a Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida, inclusive para essa parte desse ciclo. Então, essa Bíblia aqui, ela vai te trazer artigos, onde você vai ler não só sobre essa questão da TPM, mas sobre filhos, sobre igreja, sobre relacionamento, sobre marido. Então, cada artigo foi escrito por uma mulher. Isso. Né? Justamente. Isso que é interessante, porque geralmente uma Bíblia, você pode ver por aí no mercado, uma Bíblia de estudo escrita por homens, só que o artigo desta Bíblia, ele é escrito por mulheres, porque elas entendem esse universo. Sim. Só uma mulher com TPM Sim. vai entender a outra com TPM, Claro. né? Claro. O que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então, às vezes, você está tão envolvida nas coisas do seu dia a dia, aí você pega aqui, ó, e você abre e você lê esse artigo, que foi escrito por uma mulher e ela conseguiu captar a sua essência. Então você lê o artigo junto com a passagem bíblica, porque todos os artigos eles têm as referências bíblicas e isso traz uma aplicação pessoal para a sua vida. Então isso é a parte boa. Você tem uma Bíblia de estudo que é a BKJ 1611 com os estudos Roman e você tem a Bíblia de estudo para a mulher que é a mulher guiada pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que através da vida dessas mulheres que colaboraram com essa Bíblia vai agregar na nossa vida e no nosso dia a dia. E qual o tema ou o assunto mais discutido entre vocês, mais questionado, vamos dizer assim, onde vocês levam mais tempo falando? Qual é o tema? Me cita 3 temas aí ou 3 assuntos. Olha, Cláudio... Você pode citar, não sei Sim. porque coisa... Se é o Clube da Luluzinha, não sei, mas... Olha só, uma coisa muito importante. Antigamente, víamos as mulheres como apenas meras leitoras, vamos dizer assim. Só que hoje em dia é diferente. As mulheres elas estão buscando mais estudos. Elas querem se aplicar mais na questão do estudo. Então, elas utilizam a Bíblia para inserir no dia a dia delas. Então, por exemplo, o que a Bíblia vai me falar sobre casamento? Que é um tema muito importante. Então, é um dos temas mais buscados. É um dos temas mais importantes, porque elas querem estruturar o casamento. Não o relacionamento, mas casamento. O casamento, o relacionamento, elas querem ter um relacionamento pessoal. Eu me dou bem com meu marido, a gente tem muitas coisas em comum, eu gosto de sair para ir no cinema, para ir no restaurante, mas hoje em dia elas procuram esta parte. Como eu vou relacionar o meu casamento diante da Bíblia? Ok. Eu quero que o meu casamento seja bíblico. O que o Senhor me diz nessa questão? Ok. Se eu estou nervosa, como que o Senhor vai me ensinar a equilibrar essa questão? Eu não posso simplesmente esquecer que Deus nos deu Gálatas 5:22, que eu tenho que ter os frutos do Espírito Santo e, né, falar assim, não, eu não quero saber, é assim que eu sou. Não. O que a Bíblia me diz? Lá está falando que eu tenho que ter mansidão. E como essa mansidão vai agregar no meu casamento? Vou ouvir meu marido. O que você tem para me falar? Eu vou ouvi-lo primeiro. Depois que eu ouvi-lo, eu irei falar o que eu quero dizer. Então, a Bíblia ela nos ensina isso. Então, casamento, filhos. Filhos é o segundo tema. Filhos é de longe o segundo tema. Por quê? Lá no grupo tem várias faixas de idade de mulher. Mulheres que querem casar, mulheres que são já de uma idade avançada, mas não casaram, mulheres que são mães solteiras, porque a vida levou a isso e elas acabaram sendo mães solteiras, elas estão no grupo, e nós temos mulheres que já são casadas, e o grupo é como curso, ele é interdenominacional. Então lá no grupo eu tenho pentecostal, eu tenho calvinistas, mulheres calvinistas, reformadas. Então é um grupo de mulheres que são aplicadas a estudar e trocar experiências. Mas o filho é na criação de filhos ou em que tema mais buscado em relação a filhos? É a criação de filhos? Na criação e no relacionamento de pai, de mãe e filho. Okay. Porque o relacionamento é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho a Bruna de 26 e o Samuel de 17. São totalmente diferentes um do outro. Então lá elas trocam ideias. O meu filho ele tá nessa forma,
como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com meu filho, como é que eu posso melhorar para que ele se dedique mais ao estudo, para que ele se dedique mais ao trabalho. Como, por exemplo, ontem eu estava comentando com elas, o Samuel ele veio na Bienal na sexta-feira e eu dei dinheiro para ele comprar algumas coisas e comer. O que ele fez? Ele comprou o dinheiro todo em livro. Ele comprou todo o livro, mas por quê? Porque a gente insere ele nesse universo. Eu falo pra ele, olha, eu tô lendo tal livro, e eu converso com ele sobre o livro. Ele também tá lendo na BKJ esse ano. Ah, legal. E ele leva, a BKJ ele tem a capa cinza, e ele leva pra escola. Então quando chega na escola, no intervalo, ele senta lá e pega a Bíblia dele e vai ler. Então esse tipo de exemplo eu dou para as mães lá. Não sei se foi você ou o pastor Raul que me contou uma história que ele parece que estava gostando, namorando alguém e que não queria ir para a igreja, algo assim. Como é que foi a história? É porque assim, ele estava gostando de uma moça na escola e ela falou assim, olha, Samuel, para eu namorar com você, você precisa mudar algumas coisas, porque os meus pensamentos políticos são de esquerda, né? E você? Ele falou assim, olha, eu sou conservador, eu sou cristão e eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, então é isso que eu quero. Ela falou assim, então você vai ter que mudar. E ele falou assim, olha, então eu não vou mudar. Eu não vou mudar os meus princípios por causa de mulher nenhuma. Mas onde ele aprende isso? Ele aprende isso dentro de casa. Então, quando ele está na escola, no intervalo, ele está lendo a BKJ dele. Aí ele é ridicularizado, ele é debochado, eles dão risada dele. Eu falei para eles, você fica triste com isso, Samuel? Ele falou assim, não. Eu quero ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia e eu não me incomodo com o comentário deles. Então isso me deixa muito feliz, mas porque nós, pais, inserimos ele nesse universo. Eu apresento para ele a Bíblia, eu ensino para ele sobre as traduções. Então no grupo é isso que a gente ensina com elas. A gente leva para elas, olha, vocês precisam inserir a Bíblia com Minecraft, nós mostramos para elas. Fala assim, olha, você tem um filhinho pequenininho, tem aquela... Como é que fala, Cláudio? Que você coloca o QR Code. Realidade aumentada. Realidade aumentada. Então, tudo isso elas conhecem. Então, elas precisam de alguém que leve essa informação para elas. E quem leva essa informação para elas? Nós. Eu, a Karine, o Raul, o Cláudio. Então, sempre mostrando esse tipo de material. Então, filho, casamento e vida sexual. Ah, tá. É a terceira parte. Por quê? Elas, às vezes, ficam muito inibidas de falar sobre esse assunto. Sim. Porque na sua igreja... elas não têm muito esse tipo de conversa. O pastor, ele não reúne, não organiza mulheres, não fazem estudos, eventos voltados para essa parte. Então elas foram acostumadas a não ter esse tipo de conversa. Então onde elas aproveitam para conversar? No grupo do WhatsApp, porque no nosso grupo do WhatsApp é só mulheres. Então qual que é o tipo de conversa? Olha, o meu marido, ele brigou comigo o dia inteiro, eu fiquei chateada com ele, aí quando foi à noite ele chegou e me assim, amor, aí ela fica brava, porque eles acabaram discutindo o dia inteiro. Então é onde a gente fala assim, olha, você tem que conversar, você tem que chegar nele e falar assim, olha, vamos se entender, porque quando for à noite, o casal cristão casado namora, gente, isso não é segredo para ninguém. Então você tem que ter um dia harmonioso, você tem que ter um dia construtivo, para quando você chegar à noite, você ter a sua parte, o seu relacionamento com o seu esposo. Então aí elas falam, mas aí ele brigou comigo o dia inteiro. Aí a gente começa a mostrar saídas, estratégias. Olha, se você ficou nervosa com isso, faz dessa forma. Vamos tentar dessa forma, que nem o Raul todos os dias de manhã. O que o Raul faz comigo? Ele manda uma mensagem de bom dia pelo WhatsApp. Bom dia, meu amor, tudo bem? E a gente mora junto, dorme junto, trabalha junto, mas quando ele desce primeiro que eu, ele fala, bom dia, meu amor, você quer o seu chá? De quê? Aí eu pego e falo pra ele, porque eu faço a minha leitura, Cláudio, no quarto. Ok. Todos os dias eu levanto 4h30, 5 horas da manhã. Então 5 horas da manhã é o horário que eu tô fazendo a minha devocional. Okay. E eu coloco lá a foto da minha Bíblia, o horário que eu tô começando, separo as passagens e mando. Aí ele desce, então ele fala assim, do que você quer ser o chá? É a nossa forma de se conversar. Então hoje em dia os casais perdem muito isso, essa intimidade, esse cuidado. Por que ele me manda uma mensagem de bom dia morando na mesma casa? Porque ele sabe que isso alegra meu coração. Então essas coisas a gente conversa no grupo, que é para elas fazerem com o marido dela. Todo dia de manhã manda uma mensagem de bom dia pro seu marido. Então filho, casamento e relacionamento sexual dentro da vida da mulher é o que a gente mais conversa, e tudo isso ligado na Bíblia. Nós temos um livro que nós lançamos com base no filme Prova de Fogo, chama-se O Desafio de Amar.
E nesse tem uns cartõezinhos que é um desafio do dia a dia. Né? Que você nós pega temos ele. você pega aquele cartãozinho, coloca num bolso do paletó, coloca nos lugares mais acessados pelo seu cônjuge. E aí você pega, hoje que você colocou e que o homem colocou para que um ou outro faça esse desafio, que é esse livro aqui, O Desafio de Amar. Né? É uma excelente história. Vocês lembram do filme Desafio de Amar? Esse mesmo. Lembra quando o Caleb ficava lendo um livro para a sua esposa? É esse livro aqui. Ele ficava o dia todo lendo. Então eu acho isso interessante, pastora Vanessa, porque essas 3 áreas que você mencionou, né, que é extremamente importante, que é o relacionamento, casamento, né, criação de filho e vida sexual, eu acho que isso é uma base muito forte, um alicerce muito forte